a representação. Somos a representação. Os embaixadores de Deus. Somos los embajadores de Dios. Enviados. Para fazer o reino expandir. Para hacer el reino de Dios expandir. Então, queridos. Entonces, queridos. Esta conferência. Eu já deveria ter terminado. Eu já deveria ter terminado esse assunto. Este tema. Mas o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Está dizendo. Está dizendo que o Senhor tem muitos enviados aqui. Que o Senhor tem muitos enviados em meu lugar. Mas muitas vezes ainda não entendemos. Aún não hemos entendido que o Senhor nos tem chamado. Nos tem chamado. Quantos estão ouvindo a voz de Deus? Quantos estão escutando a voz de Deus? Aleluia! Aleluia! Isso é muito importante. Isso é importante. Porque o mandamento apostólico. Porque o mandamento apostólico é seguido do poder de Deus. Do poder de Deus. Jesus dá exemplo. Nos dá exemplo de paternidade apostólica. De paternidade apostólica. E é muito importante. E é importante quando nós olhamos. Quando nós miramos para o capítulo 10. Para o capítulo número 10 de São Lucas. Aí o Senhor diz. E o Senhor nos disse. O Senhor se alegrou. O Senhor se alegrou. Quando eles voltaram. Quando eles regressaram. Vamos ver o verso de número 17. Versículo número 17. Então regressaram no 70. Então voltaram aos 70. Possuídos de grande alegria. Com gozo. E diziam, Senhor. Dizendo, Senhor. Os próprios demônios se nos submetem. Aún os demônios se nos sujeitam em tu nome. Eles se alegraram com isso. Eles se alegraram com isso. Mas Jesus disse. Não se alegre. Ele disse, não se alegre. Porque Satanás se nos submete. Porque Satanás se nos submete. Está sob as ordens nossas. Porque Satanás está submisso a nós. Não se alegre com isso. Não se alegre com isso. Porque eu vi. Porque eu veia a Satanás caindo do céu. Cair do cielo. E eu vos dei autoridade. Para pisar. Serpentes. E escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. E nada vos causará dano. Outra experiência que ele passou tudo. Quando eu tentei sobre a pele do cordeiro. Quando ele se echou sobre o pellejo do cordeiro. Na madrugada. Por madrugada. Eu senti algo frio. Ele sentiu uma coisa fria. Bem gelada. Que passava por sobre mim. Ele. E logo depois. Percebi que era uma serpente. Aí eu entendi. Porque os irmãos disseram me dicho, não? Que eu deveria dormir sobre a mesa. Eu deveria dormir sobre a mesa. Mas muitas vezes temos que passar experiências. Por essas experiências. Para perceber que nós devemos obedecer. A voz do chefe da casa. Porque ele sabe da cultura. Porque ele conhece sua cultura. Ele sabe o que pode acontecer. Ele sabe das coisas que podem suceder. Uma serpente. Que lá no Brasil. Em Brasil. Chama-se jiboia. É uma serpente. Que não é venenosa. Mas é muito fria. Veio da montanha gelada. Quando ela encostou em mim. Passou sobre mim. Eu queria dar um pulo. Eu queria saltar. Mas o medo. Mas estava com medo. Aí eu fiquei durinho. Fiquei duro. Geladinho. Como uma serpente. E ela passou. E a serpente passou. Às vezes. Muitas vezes. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Coisas. Mediante
diante de uma prova, delante de una prueba, uma provação una prueba da parte de de Deus. la parte de Dios. Agora, Ahora, em qualquer lugar do Peru, en cualquier lugar del Perú, se não houver cama, si no hay cama, eu durmo em cima da mesa. yo pongo una mesa. Eu sei que aqui não há, Yo sé que aquí no hay, aquí hay cama. mas foi uma experiência Fueron muchas experiencias de anos atrás. de años atrás. Então, queridos, Entonces, queridos, é bom nós compreendermos es bueno comprendernos que aquilo que fazemos para que Jesus todo lo que hacemos para Jesús é um aprendizado. es un aprendizaje. Vamos aprender muito Vamos a aprender mucho andando nas nações. andando por las naciones. Deus nos manda pregar Dios nos envía a predicar em lugares que a gente não queria. en lugares que nosotros no queríamos ir. O pastor de Un Barcelona pastor en Barcelona disse: há uma grande vigília na Espanha, habló, hay una gran vigilia en España, aqui na Catalunha, aquí en Cataluña, perto de Barcelona, cerca de Barcelona, na cidade de Vic, en la ciudad de Vic, a cidade dos antigos vikings, en la ciudad de los antiguos vikings, aqueles homens altos. los hombres altos. E ele disse: olha, eu vou te levar nesta Y vigília. le habló, mira, yo voy a llevarte en esta vigilia. Eu disse: que vigília é esta? Y yo hablé, ¿qué vigilia es esta? Eu não tenho ouvido, Yo no tengo escuchado. eu já estava há um ano na Yo Espanha. estaba un año en España. Eu disse: eu não tenho ouvido de vigílias Ele habló así, yo no tengo escuchado de vigilia em Espanha. en España. Mas ele disse: ai. Y él habló para mí, ay, existe vigilia. E os Y espanhóis los españoles são firmes, son firmes, não admitem no admiten discussão. y usted discuta con ellos. Ele disse: vamos lá. Y él habló para mí, vamos. Ah, então vamos. Yo hablé, vamos. Fui atrás dele. Fui detrás de él. Ele chegou num convento Ele llegó en un convento de freiras de monjas católicas. católicas. Bateu no portão, Tocó en la puerta, portão de ferro era alto, un portón alto de fierro. e veio uma senhora, Vino una señora, a freira maior, la monja, la madre superiora, e ela abriu Abriu. o portão. el portón. Ela era alta, La señora era alta, como os vikings. como los vikings. Olhos claros, Vikingos. olhos claros, Tenía sus ojos claros, ¿no? os dentes muito brancos, Los dientes blancos. e ela nos disse: Y entre. ella habló, entre. Eu cutuquei o pastor: Y yo y el pastor, ¿no? aqui que é a vigília? Aquí que es la vigilia. Ele disse: sim. Y la dijo, sí. Ah, No. quer dizer Quiero decir, que vou pregar y yo voy a predicar para freiras? para monjas. Ah, não quero. Ah, no, yo no quiero. Eu vou me embora. Yo voy, no de aquí, me voy de aquí. Ele disse: você não pode ir. No, usted no puede ir. O Senhor te mandou aqui. El Señor te ha enviado. Então fique onde o Senhor te mandou. Entonces, quédese donde el Señor te ha enviado. E os espanhóis falando com autoridade. Y los españoles hablan con autoridad. Pastor espanhol Pastores españoles não admitem no admiten discutir suas ordens. discutir sus órdenes. Então eu fui atrás dele. Entonces yo fui detrás de él. Todo assombrado. Sí, asustado, ¿no? E ele entrou numa floresta. Y él entró en una floresta. Lá existe uma montanha muito grande Y existe una montaña grande que separa a França de Espanha. que separa la Francia de España. Chama-se Pirineus. Se llama Pirineos. Ali, debaixo daquela Ahí montanha, abajo de esta montaña entramos num lugar escuro. entramos en un lugar oscuro. E as freiras foram Y chegando. las monjas fueron llegando. 400. 400 monjas. Eu fiquei gelado. Yo me quedé helado. Eu não vou pregar essas. ¿Cómo no voy a predicar las monjas? Mas, no fundo Mas atrás, no vi detrás daquele lugar de este lugar que estava escuro, que estaba oscuro, pequenas luzes de vela ahí había unas pequeñas velas prendidas. apareceu como outdoor. Pareceu como una gigantografía, ¿no? Así,
um anúncio. Ela dizia, E aí se hablaba, versículo de Atos dos o Apóstolos, versículo de Hechos de los Apóstoles. fales Hables e não te y cales. no te calles. Eu coloquei o pastor Y yo, ¿no? Pedro Reis, Y hablé para el pastor Pedro Rey. olha lá, Mira ya, o que está escrito mira na lo que está parede. escrito en la pared. Ele disse, não estou vendo Y ella habló, nada, yo no estoy viendo nada. mas está escrito, Ah, está escrito allá. olha com firmeza no fundo, Con firmeza al mundo. não tem nada No escrito. tiene nada escrito. Aí eu coloquei o outro pastor, Ahí yo, ¿no? Moví el otro pastor, pastor Roberto pastor Sena. Roberto Sena. Olhe lá, Yo dije, mire allá, o que está lo escrito. que está escrito. Roberto queria ver, Roberto quería mirar, mas não tinha mas nada. no había nada. Aí Pedro Reis Ahí pastor Pedro Reis virou-se para mim miró para mí e disse, em que língua está? y habló, ¿en qué idioma está? Eu disse, em português. Yo hablé en portugués Então é para ti. y después cosas para ti. Porque se eu estivesse em catalã, Porque si estaba escrito en catalán, era para mim. era para mí. Se estivesse escrito em espanhol, Estaba en español, era para Roberto. era para Roberto. Mas está escrito em Mas português, está escrito en portugués. é para ti. Para ti. Fale do meu demais. Aleluya. Eu não conhecia essa prática, Yo no conocía aún esta práctica, mas espanhóis mas los españoles são muito práticos. son prácticos. O que está escrito? ¿Quién te preguntó? ¿Lo que Está na sua língua, está en su lengua? é para você. Es para ti. Então, fala. Entonces habla. E eu comecei a falar, Yo comencé a hablar. veio uma unção do Espírito de Vino Deus. una unción del Espíritu de Dios Ele que enchia aquele lugar. y llenó todo el lugar. E eu comecei a falar, Y yo comencé a hablar. e eu comecei a falar dos erros Y yo comencé a hablar de los errores da Igreja de Católica. la Iglesia Católica. E eu disse, Y yo dije, acho que eu não saio daqui. si no, yo creo que no voy a salir de aquí. Falando assim, Hablando así. e falava com Deus. Y hablaba con Dios. Senhor, eu não posso falar assim. Señor, yo no puedo hablar así. Eu falava em português, Yo hablaba en portugués. Roberto Sena traduzia para Pastor Roberto espanhol, traducía para el español e Pedro Reis para o y catalão. Pedro Reis para el catalán. E eu tinha um tempo Yo tenía un tiempo para pensar e orar. para pensar y orar. E eu dizia ao Y Senhor, yo decía al Señor, não me deixes continuar, no me dejes continuar, Señor, porque será difícil porque será difícil sair daqui salir de aquí com este evangelho con este evangelio contra a Igreja Católica. contra la Iglesia Elas Católica. são freiras. Ellas son monjas. Como é que vão receber? ¿Cómo recibí? O Senhor fazia brilhar El Señor hacía brillar aquele escrito no fundo. lo que estaba escrito al hombre. Fales e Abre y não no cales. se calle. Aí eu continuei. Ahí yo continué. Desde 1 da manhã Desde de 1 de la mañana até as 4. hasta las 4 de la mañana. Falando das Hablando coisas de las cosas que precisava corrigir que necesitaban ser corregidas naquela família, naquele grupo, en aquel grupo naquele de convento. monjas, en aquel convento de monjas. E quando eu terminei, Cuando yo terminé, eu olhei para os pastores yo miré para los pastores e disse a eles, y hablé para ellos. vai ser difícil sair Va a ser daqui. difícil salirnos de aquí. Aí Pedro me disse, El pastor Pedro me dijo, cala tua boca. cállate tu boca. Eu disse, por quê? Yo hablé, ¿por qué? Porque se Deus te mandou Porque falar, si Dios te mandó a hablar, Ele é Él responsável. se responsabiliza. Espere em mim. Espérame. E aquela senhora, Y aquella señora, a Madre la Superior, madre superior, pôs a sua mão sobre o puso braço. su mano sobre su hombro. E eu olhando Y él assim, miró así. porque ela era muito alta. Era alta, Sua mão bem magrinha, su mano delgadita, com dedos con compridos, dedos largos, se põe no meu ombro se puso sobre su hombro e disse, y dijo, pastor, pastor, nós cremos
nosotros creemos em tudo en todo que foi falado. que usted ha hablado. Mas há uma obra Mas hay una obra de Deus de Dios neste lugar. en este lugar. E o Senhor Y el Señor não nos autorizou no nos autorizó a sair daqui. a salir de aquí. E nesta noite, Y esta noche Deus está falando conosco. Dios está hablando con nosotros. Eso, la Madre Superior hablando para Él. Aí ela disse, Daí la Señora habló. o Senhor falou conosco El Señor nos ha hablado. que você deve ser enviado. Que usted debe ser enviado. Vai ser nosso missionário, Va a ser nuestro misionero. nosso apóstolo. Nuestro apóstol. Eu falei, não. Yo no. Eu tinha ido do Brasil, Yo tenía ido de Brasil. era presidente de uma denominação Era presidente de una iglesia, de una denominación no Brasil. en Brasil. E eles me abandonaram Y ellos abandonaron él no campo, en el campo. com a esposa Con su esposa, e 2 con filhos. sus 2 hijos. E eu estava há 1 ano e meio Y estaba ya a 1 año y medio clamando a Deus, clamando a Dios. leva-me de volta. Llévame, Señor, de vuelta a voltar ao Brasil. Brasil. Yo quiero regresar a E o Brasil. Senhor Y el Señor me dava uma outra nação. daba a él una otra nación. Andei pela Inglaterra, Mudó por pela Inglaterra, Itália, por França Italia, Francia, e por diversos países. por diversos otros países. E Deus não me deixava voltar. Y Dios no dejaba que él regresase. Então o Senhor Entonces el Señor me disse, habló. você obedece. Usted obedezca. Você está pedindo para voltar ao Brasil. Usted está pedindo para regresar a Brasil. A bênção La bendición. de você poder retornar La bendición para que usted pueda regresar a Brasil com sua con família su familia está neste lugar. está en este lugar. Se você não Si obedecer, usted no obedecer, não vai voltar ao no Brasil. regresar a Brasil. Vai voltar ao Brasil. Para regresar a Brasil, Obedeça. obedezca. Queridos, Queridos, obra missionária, la obra a misionera equipe apostólica y el equipo apostólico tem que obedecer. tiene que obedecer al Señor. E aquela freira Y aquella monja me disse, me dijo, nós temos 6.000 irmãos y nosotros tenemos 6.000 hermanos que saíram do leste europeu. que salieron del ejército europeo. Eles estão em França Ellos están ahorita en Francia e esperam por y você. están esperando por usted. Você tem que ir lá. Usted tiene que ir a Francia. Assim como Jesus disse, Así como Jesús dijo, quando eu cheguei em França, cuando llegué en Francia, havia um povo muito grande. había un pueblo grande. Logo descobri Luego yo descubrí que a maioria deles que la mayoría de ellos eram ciganos. eran sultanos. E eu disse, Y yo dije, Señor, como vou pregar isso? ¿cómo voy a predicar? Não sabia o que fazer. Yo no sabía cómo hacer. Mas na primeira noite, Mas en la primera noche, o Senhor nos deu uma menina el Señor nos dio una niña que tinha câncer na pele. que tenía cáncer en su piel. O Senhor curou aquela El menina. Señor sanó la niña. Aleluya. Foi muito forte. Fue fuerte. Aí os ciganos se ajuntaram De ahí los sultanos se juntaron e deram uma oferta. y le han dado una ofrenda. Mas eles trouxeram a oferta Entonces ellos han traído la ofrenda em prata, en plata, metal, en né? plata, E em ouro en oro, e em objetos. en objetos, ¿vale? De ouro e de prata. De oro y plata. Eu disse, eu não posso levar isso. Y la profesión no puede llevar esto. Quando passar na polícia, Cuando pasa en la frontera, en la policía, eles não vão me ellos deixar. no dejan que yo pase. Aquele homem, Aquel hombre, o avô da el menina, abuelo de la niña, ele disse él habló. a toda a sua família, Él habló para toda la familia. vocês vão comprar novamente Ustedes van a comprar todos esos productos e nós vamos dar em y dinheiro, nosotros vamos a dar a él en dinero. queridos. Queridos, A Bíblia diz la Biblia dice que o Senhor tira tesouros que el Señor saca tesoros de lugares de escuros. lugares oscuros. E
naquele dia, E aquele dia, o Senhor nos deu o Senhor nos ha dado dinheiro suficiente dinheiro suficiente para fazer coisas para hacer cosas que nós não tínhamos feito que ainda. nosotros no habíamos hecho aún. Fomos às montanhas da Suíça Fomos a las montañas de Suiza, tomar chocolate quente tomar chocolate caliente e aqui uma coisa que é um queijo derretido, y hay un queso que deshace que é muito y gostoso, eso es rico. nos pés dos Alpes Suíços. Los pies de los Alpes suizos. Ainda passamos por Aún Itália, hemos pasado por Italia, por por França, Francia, descemos a Barcelona, llegamos a Barcelona, de Barcelona para Huelva, de Barcelona para Huelva, porque morávamos em Espanha, que morábamos en España, Palos de la Fronteira, Palos de la Frontera, a cidade onde Colombo saiu para descobrir a América. la ciudad de donde Colombo salió para descubrir las Américas. E de lá, Y de ahí, o Senhor nos trouxe de el retorno Señor para o nos ha Brasil traído de regreso a Brasil. com um tesouro Con este tesoro de ciganos de gitanos católicos católicos, a quem o Senhor a quien el Señor queria salvar. quería salvar. Então nós não sabemos Entonces nosotros no sabemos a obra que Deus tem. la obra que Dios tiene. O mandamento apostólico El mandamiento apostólico é assim: es así, ir ir aonde o Senhor nos a envia. donde el Señor nos envía. Porque Ele diz Porque Él nos dice que Ele tem poder que Él tiene poder para nos livrar, para librarnos, para nos guardar, para guardarnos nos fazer prosperar y nos hacer prosperar nos campos en missionários. los campos misioneros. Essas coisas Estas cosas são importantes son importantes no mandamento missionário. en el mandamiento misionero. Para terminar, Para terminar, nós queremos falar nosotros queremos hablar sobre sobre algo muito importante, algo bien importante, que é que es esse estabelecimento este establecimiento da obra apostólica. de la obra apostólica. Agora nós vamos Ahora nosotros vamos para Atos dos para Apóstolos, Hechos de los Apóstoles, o verso de número 13. Isso. capítulo número 13, Não, capítulo de número 11 primeiro. capítulo de número 11, Atos, Hechos capítulo de número 11, para nós entendermos para entendermos o chamado el llamamiento missionário, misionero, apostólico, llamamiento misionero apostólico, que é para o povo que es para el pueblo que o Senhor escolheu que el Señor ha escogido para nós. para nosotros. A igreja de Jerusalém La iglesia en Jerusalén tinha um mandato de Deus. tenía un mandamiento de Dios. O Senhor Jesus houvera dito: El Señor habló: ficai em Jerusalém quedaos en Jerusalén até que do alto hasta que de lo alto sejam revestidos do seáis poder de Deus. revestidos del poder de Dios. Aí serão minhas testemunhas Ahí ustedes serán mis testigos em en Jerusalém, Jerusalén, Judéia, Judea, Samaria, Samaria, até os confins. hasta lo último de la tierra. É importante isso, Es importante esto. nós entendermos Nosotros entendemos que Deus que Dios é que nos faz testemunhas. que nos hace testigos. Assim, Así, Jerusalém, Jerusalén, e especialmente y especialmente os apóstolos, los apóstoles, não obedeceram no obedecieron à voz de Deus. la voz de Dios. Enquanto eles obedeceram, Mientras ellos habían obedecido, Jerusalém prosperava. Jerusalén prosperaba. E a igreja do Y Senhor la iglesia del Señor chegou a mais de 40 mil membros. llegó a más de 40.000 miembros. Muita gente Mucha gente chegou a Jesus, llegó a Jesús, mas eles se acostumaram mas ellos se han acostumbrado com a riqueza de con la Jerusalém, riqueza de Jerusalén, com uma cidade con una ciudad em que o Evangelho prosperou. en que el Evangelio había prosperado.
O Evangelho prospera El Evangelio prospera no nosso meio, en nuestro medio, mas o Senhor mas el Señor quer ganhar a terra. quiere ganar no solamente, O Senhor quiere ganar toda la tierra. disse, El Señor dijo, ficai em Jerusalém, quedaos en Jerusalén até que do alto hasta que de lo alto sejais revestidos de poder. revestidos de poder. Então sereis minhas Entonces seréis mis testigos. Mas os apóstolos Mas los apóstolos não entenderam no entendieron este mandamento. este mandamiento. Bateram no pé Ficaron sus pies e diz, vamos ficar em Jerusalém. y hablaron, vamos nos quedar en Jerusalén. E o Senhor disse, Y el Señor dijo, então entonces eu vou levantar a outros. yo voy a levantar a otros. E mandou um mandamento Y envió un mandamiento para separar os diáconos, para separar ahora los diáconos, para que o Evangelho para que el Evangelio chegasse a Samaria. llegase hasta Samaria. Ele levantou a Filipe, Él levantó a Filipe, um diácono, un diácono, transformado em evangelista transformado en evangelista e apóstolo. y apóstol. Porque os apóstolos Porque los apóstoles não foram. no fueron. Deus levantou a Filipe. Dios levantó a Filipe. Porque os apóstolos Porque los apóstoles não queriam confrontar no querían confrontar o judaísmo rabínico. el judaísmo rabino. Então Deus levantou Entonces Dios levantó a Estevão, a Esteban, que foi à praça que pública, fue en plaza pública e enfrentou y enfrentó o maior dos rabinos, el mayor de los rabinos, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. E este Y este permitiu permitió que Estevão fosse apedrejado. que Esteban fuera apedreado. Mas apesar de apedrejado, Mas todavía sido apedreado, aquele que era um diácono, aquel que era un diácono mas foi transformado fue transformado num mestre, en un maestro em um evangelista, y un evangelista, que evangelizou a todos que o ouviam, que evangelizó a toda la gente que le escuchaba, com tal poder e autoridade, con tanto poder y autoridad, que o rabino Saulo que el rabino Saulo mandou apedrejá-lo. mandó apedrear. Mas quando ele era apedrejado, Cuando era apedreado, ¿no? o céu se abriu, Los cielos se abrieron e ele viu o trono de Deus, y él vio la gloria de Dios, e ele viu y él vio o Filho de el Deus Hijo de Dios coroado coronado diante do Pai. delante del Padre. É lindo, querido. El Hijo de Dios. Podemos sofrer En medio de Dios podemos sufrir perseguições persecuciones por causa de Jesus. por causa de Jesús. Mas os céus vão se abrir. Mas los cielos vão se abrir. E a visão de Deus Y la visión de Dios será aperfeiçoada em nossa vida. será perfeccionada en nuestras vidas. Aquilo que os apóstolos Aquello que los apóstoles não queriam fazer, querían hacerlo, Deus levantou um servo, Dios levantó un siervo, um diácono. un diácono. Porque a palavra diácono Porque la palabra diácono quer dizer quiere decir servidor. servidor, Um servo un siervo. foi levantado. Fue levantado. E se nós não quisermos fazer Si nosotros no queremos hacer a obra que o Senhor la nos obra que ordenou, el Señor nos ha ordenado, então o Senhor entonces el Señor levantará outros. levantará a otros. Isso é muito sério. Eso es serio. Por isso Deus levantou a Estevão. Por eso Dios ha levantado a Esteban. Por isso Deus levantou a Filipe. Por eso Dios ha levantado a Felipe. Para que Samaria fosse Para que alcançada. Samaria fuera alcanzada. Toda vez que o judeu ouvia Cada vez que un judío escuchaba o versículo que Jesus falou, el versículo que Jesús había hablado, esse evangelho, y este o evangelio, poder de el Deus, poder de Dios, vai chegar à Judéia, va a llegar a Judea, a Samaria a Samaria e até os y confins hasta da lo terra. último de la tierra. Eles diziam, Ellos hablaban, para os samaritanos não, para los samaritanos no, porque eles tinham porque ellos tenían uma peleja una pelea com os con los samaritanos. samaritanos. Mas Deus Mas Dios quer salvar todos os povos. quiere salvar a todos los pueblos. Eu não posso escolher Yo no puedo escoger para onde ir. para dónde ir. Agora mesmo Ahorita mismo tem guerra na Ucrânia, hay guerras en Ucrania, mas o Senhor está me falando mas el Señor le está hablando a mim a él e a uma pastora. y a una pastora. Nós dois Nosotros dos temos origem tenemos origen judaica, judaica, ucraniana. ucraniana. E o Senhor está dizendo, vá lá, Y el Señor está hablando para ellos, vayan hasta allá.
Mas eles estão em guerra. Mas eles estão em guerra. A Rússia está destruindo A a Ucrânia. Rússia está destruindo a Ucrânia. Fala, Vayam allá. eu tenho um povo Yo tengo un pueblo naquele lugar. en aquel lugar. É isso que o Senhor faz. Es eso que el Señor hace. Nós não vamos Nosotros no vamos onde queremos, donde queremos. mas onde o Senhor Vamos donde el Señor nos enviar. nos envía. É muito sério. Es muy serio. Quando nós nos entregamos Cuando nosotros nos entregamos ao Senhor, al Señor, para o mandado, para o envio, cuando nos entregamos al Señor para ser enviados, para sermos enviados, apostolicamente, apostólicamente, temos que obedecer. tenemos que obedecer. Isso é muito sério. Eso es serio. É isso que eu digo. Es eso que yo hago. A igreja de La Jerusalém iglesia en Jerusalén não obedeceu. no obedeció. Deus levantou outro povo. Dios levantó otro pueblo. Em Atos dos Apóstolos, En Hechos de los Apóstoles, no capítulo de número 11, no capítulo número 11, no verso de número 19, versículo número 19, diz que os que foram dispersos habla que los que fueron dispersos, por causa da son tribulação esparcidos por causa de la persecución que sobreveio a Estevão, que hubo sobre Esteban, se espalharam até a Finícia, pasaron para Fenicia, Chipre Chipre e y Antioquia, Antioquía, não anunciando no hablando a nadie, senão somente aos judeus. sino solamente a los judíos. Eles agora estão saindo, Ellos ahora están saliendo, mas ainda não entenderam a mensagem. mas ahora no he entendido la mensaje. Foram de cidade em cidade, Fueron de ciudades en ciudades, mas só anunciavam aos mas judeus. solamente anunciaron a los judíos. A salvação não é só para judeus. La salvación no es solamente para los judíos. A salvação não é somente para peruanos La salvación no es solamente para los ou peruanos brasileiros. o para brasileños. A salvação La salvación é para os povos es para los pueblos mais distantes, más lejanos, mas eles não compreenderam. mas ellos no han entendido Quando eso. veio a tribulação Cuando vino la persecución por causa de por Estevão, causa de la muerte de Esteban, a igreja se la espalhou, iglesia se esparció. mas eles iam de cidade em cidade, Mas ellos salían de ciudades en ciudades anunciando o som de Deus. anunciando el reino de Dios. Mas o Senhor Mas el Señor queria mais. quería mucho más. Queria que os apóstolos Quería que los apóstoles também saíssem. también saliesen. E foi preciso Y fue necesario que Deus permitisse que Dios permitiese a Herodes a Herodes matar mandar matar a Tiago, a Tiago, irmão de João, hermano de Juan, apóstolo do Senhor, apóstolo del Señor, para que os apóstolos para que los apóstoles se sentissem se sentiesen empurrados para o campo. obligados a ir para el campo. Que não seja assim conosco. Que no seremos así con Que nosotros, ninguém precise morrer que nadie necesite pasar por la muerte, para que nós possamos entender para que nosotros entendamos que temos que chegar aos povos, que tenemos que llegar a los pueblos distantes, levar a mensagem llevar la mensaje apostólica, com poder apostólico con el poder apostólico, até os confins da terra. hasta los confines de la Esse é o tierra. chamamento de Deus. Ese es el llamamiento de Dios. Foi por isso Fue por eso que o Evangelho que el Evangelio passou por Fenícia, pasó por Fenicia, Chipre e Antioquia. Chipre y E Antioquía, agora, E até agora? o apóstolo hasta los apóstoles estão entendendo. estão entendendo. Mas, Mas, quando eles souberam quando eles supieron que o Evangelho tinha chegado que el Evangelio había llegado em Antioquia, en Antioquía, alguns deles, algunos de ellos que eram de Chipre e de Cirene, que eran de Chipre y de Cirene que foram até Antioquia, fueron hasta Antioquía. falaram também aos gregos, Hablaron también a los griegos, anunciando o Evangelho do anunciando el Senhor. Evangelio del Señor Jesús. Se você não vai, Si usted no va, no quiere ir, o Senhor levanta outro. el Señor levanta a otro. Agora,
Aquelas pessoas que foram espalhadas, Ahora las personas que fueron esparcidas eles estão anunciando o Evangelho. están anunciando el Evangelio Até os gregos, hasta los griegos. que estavam longe do Estaban Evangelho de lejos Cristo. del Evangelio de Cristo. Os apóstolos Los apóstoles disseram a Barnabé: hablaron para Barnabé: você vai lá usted va hasta allá e fala a este povo. y habla a este pueblo. Nós temos ouvido Nos tenemos oído que aqueles que são de Chipre, que aquellos que son de Chipre, Fenícia, Fenicia, Antioquia, Antioquía, têm ouvido tenga escuchado a palavra de la Deus. palabra de Dios. E você, Y usted, Barnabé, Barnabé, é cipriota, es de Chipre, ¿no? é natural de Chipre. No, es natural de Chipre. Então é o seu povo. Entonces, es tu pueblo. É para você Es anunciar para que usted vaya y anuncie, e não a nós. y no a nosotros. Os apóstolos Los apóstoles não quiseram reconhecer no quisieron reconocer a igreja de la Antioquia. iglesia de Antioquía. Mas em Antioquia Mas en Antioquía sai a primeira equipe missionária. está ahí el primer grupo de misioneros. Porque Barnabé, Porque Barnabé, como homem de Deus, como hombre de Dios, ele chegou ali él llegó hasta ahí e percebeu y percibió que a obra era do que Senhor. la obra era del O Señor. verso 21. El versículo número Mas 21 a mão do Senhor dice: la mano del Señor estava com eles. estaba con E ellos, muitos crendo y muchos creyeron e se converteram y ao Senhor. convirtieron al Señor. A notícia La noticia chegou llegó até Jerusalém. hasta Jerusalén. Por isso enviaram a Barnabé. Por eso ellos enviaron a Bernabé. E tendo ele chegado, Y cuando llegó Bernabé, viu a graça de Deus, vio que la gracia de Dios alegrou-se, alegró, os exortou. los exhortó. Aqui Barnabé Aquí Bernabé constitui esta igreja. constituye la iglesia. Mas algo muito importante Mas há uma coisa que importante nós temos que aprender que com nós todos Barnabé temos que aprender com Bernabé. é que ele reconheceu. É que Bernabé havia reconhecido. Barnabé quer dizer Bernabé quer dizer o filho do profeta, el hijo del profeta, o filho da profecia. el hijo de la profecía. Bar Bar, é filho. filho. Y Bar significa hijo. E Nabé Y Nabé, é navio, Naví, profeta. profeta. Então, o filho do profeta, El hijo del profeta, assim así se conhecia Barnabé. se conocía Bernabé. Aquele que era o pai da consolação. Bernabé era el padre de la consolación. Aquele que levou o Evangelho. Aquel que llevó el Evangelio Aonde o Evangelho hasta el Evangelio, donde el não havia Evangelio chegado. no había llegado. E aí, então, Barnabé, Y ahí entonces Bernabé, o pai da el consolação. padre de la consolación, Verso no 24. versículo número 24, Era homem bom, era un hombre bueno, cheio do Espírito lleno del Santo Espíritu Santo e de y fé. de fe. E muitas pessoas Y una gran multitud se agregou, fue agregada al Señor. juntou-se Se juntó, à igreja do Senhor. ahí se formó la iglesia del Señor. Mas Barnabé disse: Mas Bernabé dijo: eu sou profeta, yo soy profeta, não sou mestre. yo no soy maestro. Então ele mandou buscar Entonces Bernabé mandó que venga Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, que estava preparado, y ya estaba preparado, ele tinha sido treinado que había sido entrenado, aos pés do mestre que Gamaliel. había sido entrenado a los pies del maestro Gamaliel. Ele disse: eu preciso de Saulo. Él dice: yo necesito de Saulo. Saulo estava esquecido Saulo estaba olvidado lá no deserto da en Arábia. el desierto de Arabia. Todos te podem esquecer. Todos se pueden olvidar. E o dicionário Eduardo. Mas o Senhor Mas el Señor não te esquecerá. no esquecerá de ti, Nem aquele nem aquele a quem Deus chamou a quem Deus ha llamado como Pai como espiritual. Padre espiritual. Barnabé não Aleluia. esqueceu. Bernabé no se olvidó. Todos os apóstolos Todos los apóstoles se esqueceram de Saulo se olvidaron de Saulo e não queriam que Saulo y no querían que Saulo fizesse ministério como eles. hiciera su ministerio junto con ellos.
Mas Barnabé Mas Bernabé tinha um chamamento de Deus. tenía un llamamiento de Dios. E a Bíblia diz, Y la Biblia nos habla, no verso 25, en versículo número 25, isso se chama paternidade apostólica. eso se llama paternidad apostólica. O pai El apostólico padre apostólico não esquece no se olvida dos seus filhos de sus hijos missionários. misioneros, Porque porque ele sabe él sabe quanto custa cuál es el precio de ser de missionário. ser misionero. Barnabé, Bernabé, verso 25. no versículo número 25, Partiu Barnabé después fue Bernabé para Tarso, a Tarso à procura de Saulo. para buscar a Saulo. Tendo encontrado, Y cuando halló a Saulo, levou para Antioquia. llevó Saulo para Antioquía. Um ano Un año esteve Barnabé e Saulo, estaban juntos Bernabé y Saulo, edificando a igreja de Antioquia. edificado la iglesia en Antioquía. E se levantou uma liderança, Y se levantó allí mucha gente y una lideranza en la iglesia, nas quais de las cuales alguns eram profetas, algunos de ellos eran profetas, outros eram mestres. otros maestros, Não havia no había pastores, pastores, não havia no había evangelistas, evangelistas, profetas. profetas. Não, profetas havia, No, perdónenme, profetas sí había, mas apóstolos apóstoles ainda não havia. aún no había, Só profetas. solamente profetas Y maestros. y maestros. O que eu quero chamar a atenção? Entonces lo que yo quiero llamar la atención, Você dá aos outros usted regala, ¿no?, a los otros, pasa para los otros aquilo que é a sua unção. lo que su unción. Barnabé Bernabé era um profeta. Barnabé Bernabé era profeta. era profeta. Por ser profeta, Por ser profeta, então entonces nós percebemos nosotros hemos percibido que naquele ano que en aquel año Barnabé Bernabé gerou profetas. generó a profetas. Do seu ventre De su apostólico vientre apostólico e profético y profético gerou profetas. generó a profetas. E Saulo, Y Saulo, que era mestre, que era maestro, dentro do seu ventre de dentro de su vientre ministerial, ministerial, ele gerou él generó outros mestres. otros maestros. Por isso a igreja de Antioquia Por eso la iglesia en Antioquía tinha tenía profetas profetas e mestres. y maestros. É assim que o Senhor faz. Así hace el Señor. Você reproduz Usted es un reproductor daquilo que Deus te de deu. aquello que Dios te ha dado. Você não vai gerar Usted no va a generar pessoas diferentes personas diferentes do seu chamado. de su llamado. Mas aquilo que você tem, Mas lo que usted tiene, você pode repartir. usted puede repartir. Isso é muito Esto importante. es bien importante. Por isso que eu insisti Por eso que yo insistí até chegar aqui. hasta llegar aquí. Para a gente poder entender Para que nosotros tengamos a entender e fechar y cerrar este entendimento este apostólico entendimiento apostólico. para que à tarde Para que en período de la tarde e da noite y anoche, nós então nosotros entonces vamos mudar o assunto vamos a cambiar el tema para a escatologia. para escatología. Mas agora Mas ahora, um pouco mais. un poquito más. Apóstolo de Deus, Apóstoles de Dios, Pai, Padre, só um, solamente uno. Jesus, Jesús. não há outro. No hay otro. Apóstolos de Jesus, Apóstoles de Jesús, primeiro, primero, seu Espírito, su Espíritu. depois, Después, aqueles que tiveram experiência com Ele, aquellos que han tenido experiencia con Él. aqueles a quem Jesus compartilhou Aquellos a quien Jesús ha compartido o poder el poder e a autoridade y la apostólica autoridad apostólica que estava nele. que estaba en Él. Mas agora Mas ahora surge um outro tipo de apóstolo. surge un otro tipo de apóstol. Não são os apóstolos do Pai, No son los apóstoles del Padre nem do Filho, ni del Hijo,
mas os apóstolos mas os apóstolos do Espírito Santo. do Espírito Santo. No capítulo 13 Capítulo número 13, de Atos dos de Apóstolos, Hechos de los Apóstolos, diz: diz: havia na igreja había entonces en la iglesia de Antioquia que estaba en Antioquía profetas gerados de Barnabé generados de Barnabé e mestres y maestros gerados de Saulo. generados de Saulo. E aí diz Y de ahí nos habla que os profetas e mestres que los profetas y maestros da igreja de de la Antioquia, iglesia en Antioquía eles estavam reunidos. estaban reunidos. Barnabé Bernabé e Simeão, y Simeón, por sobrenome por apellido Níger, Níger, Lúcio Lúcio de Cirene Cirene e Manaém, y Manaén, o irmão de criação, un hermano que se había criado com con Herodes, Herodes, o tetrarca, tetrarca e Saulo. y Saulo. Que igreja diferente. Es una iglesia bien diferente, ¿no? Não tem pastor, No tiene pastor, não tem no evangelista tiene evangelista e ainda não tem y apóstolo. aún no tiene apóstol. Só profetas Solamente profetas mestres. y maestros. Porque Barnabé Porque Bernabé e Saulo, y Saulo, um era profeta uno era e profeta outro era y mestre. el otro era maestro. Mas agora Mas ahora chega o mandamento apostólico. llega el mandamiento apostólico. Diz que eles juntos Dice que todos juntos estão servindo ao Senhor están servidos al Señor e jejuando. y en ayunos. E o Espírito diz: Y el Espíritu de Dios dice: separa para mim separaron para mí Barnabé e Saulo Bernabé y Saulo para a obra para la obra que eu tenho chamado. que yo os tengo llamado. Esse é o chamado apostólico Este es el llamado apostólico do Espírito del Santo. Espíritu Santo. Não mais o chamamento do Pai, No más el llamamiento del Padre nem do Filho. ni del Hijo. Agora o chamamento do Espírito. Ahora el llamamiento del Ele Espíritu. diz que servindo eles ao Senhor, Y dice que servindo ellos al no Señor jejum, en ayunos, o Espírito fala el Espíritu de Dios habla que tem uma obra que tiene una obra para Barnabé para Bernabé e Saulo. y Saulo. O primeiro pastor, El primer pastor, que era profeta, que era profeta, e o último pastor, y el último que pastor, era mestre, que era maestro. agora estão chamados. Ahora son llamados. Mas os outros três Mas los otros tres ficam atrás quedan detrás para segurar as para cordas. segurar las cosas. Sempre que nós estivermos descendo Siempre que nosotros estuviéramos bajando aos campos, a los campos, alguém alguien tem que segurar as tiene cordas que segurar y agarrar las sogas para que nós não para morramos. que nosotros no vengamos a morir. Então é preciso Es necesario que uma equipe que un grupo se levante se levante para guardar o tesouro. para guardar el tesoro. Isso quer dizer Eso quiere decir continuar cuidando continuar cuidando da igreja, de la iglesia, das almas, de las almas, para que outros para que otros possam ir mais puedan distante. ir más além. Assim é o mandamento Así es el apostólico, mandamiento apostólico, em que os ministérios en que los se ministerios ajudam. se ayudan. Uma equipe Un equipo guarda o tesouro. guarda el tesoro, Tudo que já foi conquistado todo que ya fue conquistado para Jesus para Jesús precisa ser guardado. necesita ser guardado. E a outra equipe Y otro equipo é levantada es levantado para ir mais adiante, para ir mucho más adelante, buscando trayendo, ¿no?, tesouros próprios, tesoros nuevos, novas almas, nuevas almas, novas vidas. nuevas vidas. Assim, Así, a palavra la diz, palabra dice, o Espírito diz, el Espíritu dice, separa-me agora, sepárame ahora, Barnabé e Saulo, Barnabé y Saulo, para a obra para la que obra eu tenho chamado. que os he llamado. A obra apostólica La obra apostólica nos nossos dias en nuestros é días uma obra es una obra do Espírito del Santo. Espíritu Santo. Isso é muito forte. Eso es fuerte. Nós precisamos compreender. Nosotros necesitamos comprender. Ele diz, eu tenho uma obra. Ele dice, yo tengo una obra. Em alguns momentos, En algunos momentos, nós podemos ter pensamentos nosotros vamos a ver pensamientos a respeito de uma nação. respecto de una nación. Eu mesmo,
Jovito. Eu pensei Ele pensava que sempre que sempre eu fui chamado ele havia sido chamado. no início do meu pastorado No início do seu pastorado para anunciar o o Evangelho Evangelho na Albânia, em Albânia. uma nação, Uma nação, única nação na terra, única nação em la tierra, que nos meus dias de pastor que em seus dias de pastor declarou foi declarada na na Constituição: Constituição, não há Deus. não há Deus. Era a única nação da terra Era a única nação em la tierra que negava que negava na sua em Constituição sua Constituição a existência de Deus. a inexistência de Eu Deus. pensei E eu pensava que o Senhor me chamou que o para Senhor me Albânia, havia chamado para a Albânia, mas o Senhor mas o Senhor estava preparando a minha estava vida preparando minha vida para a obra missionária. para a obra missionária. Alguns amigos meus Alguns amigos meus foram enviados foram enviados à Albânia à Albânia. e eu fiquei segurando a corda, E eu me quedei agarrando a soga, segurando agarrando a obra que Deus tinha a na obra Albânia. que Deus tinha em Albânia. Até que pelas orações Hasta que por las oraciones nós vimos nosotros hemos visto Deus derrubar que Deus derrubava uma grande estátua uma grande estátua que estava na capital da que Albânia, estava na capital de Albânia, em Tirana. em Tirana. A estátua A estátua de Enver Hoxha, de Enver Hoxha, o ditador da o Albânia. ditador de Albânia. Deus derrubou Enver Hoxha Deus havia botado Enver Hoxha e derrubou e derrubou aqui também a sua estátua. também sua estátua. Derrubou o nome e sua estátua. E agora, E agora, a Albânia a Albânia já podia receber já podia não receber o Evangelho o de Evangelho Jesus. de Jesus. E eu fiquei muito alegre. Eu me quedei feliz. Agora eu disse: o Senhor vai me levar à Agora eu Albânia. pensei, Deus agora me leva à Albânia. O Senhor disse: ore pela cidade E Deus me falou, olhe para a cidade de Bari, de Bari, província província da Puglia, de Puglia, Puglia, ali aqui em Itália. em Itália. Eu disse: eu não quero ir à E Itália. eu disse, eu não quero ir à Itália, Mas o Senhor me disse: mas o Senhor me disse, olhe por essa cidade. olhe por essa Eu cidade. tenho um plano. E eu tenho um plano. Oramos durante 2 anos Oramos por 2 anos por Bari, por Bari, sem saber o que fazer. sem saber que é feito. Mas chegou a notícia Mas chegou uma notícia que os refugiados de que Albânia os refugiados de Albânia tinham fugido haviam huido da Albânia de Albânia e agora estavam e haviam chegado a uma cidade. a uma cidade. Qual é a cidade? Qual é a cidade? Bari. Bari. A ONU A ONU ajudou Bari ajudou a Bari a receber os a refugiados. receber os refugiados. Muitas das orações Muitas das que orações Deus nos manda que fazer Deus nos manda fazer é mandamento é apostólico. mandamento apostólico. Nós não sabemos o que vai Nós acontecer, não sabemos o que vai passar, mas é preciso orar. mas é necessário E orar. Bari E Bari recebeu os ha refugiados recebido os refugiados. e entre os refugiados E entre os refugiados, Deus levantou uma igreja Deus ha levantado uma igreja poderosa poderosa na província da Puglia, na província de La Puglia. uma província dura, Uma província dura, de coração como pedra, de coração como pedra, muito idólatra, muito idólatra. mas os refugiados, Mas os refugiados, porque vieram em dor, porque chegaram em dolor em seu coração, então são recebidos o o Evangelho. Evangelho. É assim, queridos. É assim, querido. Você não sabe Você não sabe o plano que Deus tem. como que Deus tem. Eu disse para Deus: eu não quero ir à E eu Itália. falei para Deus, eu não quero ir à Itália. Agora o Senhor já me levou Agora Deus já me ha levado à Itália à Itália por 5 vezes. por 5 vezes. Então, Então, nós não sabemos nós outros não sabemos
planos de Os Deus. planos de Deus. Agora, Ahora, a palavra diz, la palabra dice, jejuando e orando, ayunando y orando, a igreja de la Antioquia iglesia en Antioquía impôs as mãos puso las manos sobre sobre Bernabé Bernabé e Paulo. y Paulo. E enviados eles, Enviando ellos, no verso 4, en el versículo número 4, pois pelo Espírito Santo enviados ellos por el Espíritu Santo, desceram a Seleucia, descendieron a Seleucia, navegaram para y Chipre, navegaron a Chipre, assim o Evangelho, así el Evangelio. pela primeira vez, Por la primera vez tem uma igreja missionária, tiene una iglesia uma igreja una apostólica iglesia apostólica que ouve que escucha a voz do la Espírito voz del Espíritu e envia y envía seus principais sus pastores, principales pastores, o primeiro el primero e o último, y el último, a Barnabé a Bernabé e a y a Saulo. Saulo. Há muitas outras coisas Hay muchas otras cosas que poderíamos falar que podríamos hablar sobre equipe apostólica. sobre un equipo apostólico. Eu preciso encerrar Mas eu necesito encerrar para falar para hablar de de escatologia, escatología, das últimas coisas. de las últimas cosas. Então, nesta hora, Entonces, en esta hora, eu quero me pedir, yo quiero pedir, baixe sua cabeça, vamos bajar nuestra cabeza, feche os seus vamos olhos, cerrar nuestros ojos comece a falar com o y Senhor vamos comenzar a conversar con Dios. e receber deles Vamos recibir de Dios o chamamento el missionário, llamamiento misionero. o chamamento apostólico. Sentados mesmo. Sentaditos mesmo, Se quiserem ficar em pé, pode ficar para em pé. despertarem porque estão dormindo. Os que quiserem ficar em pé, pode ficar. Os que querem poder se Mas parados, baixem sua cabeça, mas vamos baixar nossa cabeça, fechar os olhos cerrem seus e olhos, perguntar ao Espírito de Deus perguntem para o Espírito de Deus qual é a obra qual é a obra que Ele tem que Deus tem para nós. para nós. Essa hora Esta hora é muito séria é sério na sua vida na sua vida e na minha. e em minha vida. É o momento apostólico É um momento apostólico de sermos enviados sermos enviados para onde o Senhor para onde Deus quer nos enviar. quer nos enviar. E ouvimos essa voz E ouvirmos, escucharmos esta voz do Espírito de do Deus, Espírito Santo de Deus, dizendo que há muito povo, está dizendo que hay mucho pueblo, muita gente mucha gente que precisa que necesita do Evangelho de el Deus. Evangelio de Dios. Desde Quilhabamba, De aquí de Quillabamba as montanhas, a las montañas, as selvas, a la selva, e por onde o Senhor quer nos por enviar. donde el Señor quiera nos enviar. Nós queremos. Nosotros É queremos. o bendito Espírito Santo. Oh Señor, vamos a orar hermanos esta mañana. Amén. Bendito Espírito de Bendito Deus. Espíritu de Dios, Fala conosco. habla con nosotros. Confirma Confirma o chamado el llamamiento em nossos en corações. nuestros corazones. Senhor, Señor, coloca a unção apostólica unción apostólica sobre as nossas sobre vidas nuestras vidas. e nos envia Nos envía para onde para donde o Espírito de Deus Espíritu de Dios quer nos quiere capacitar, nos capacitar, nos enviar. nos enviar. Oh Senhor, Oh Señor, nós precisamos nosotros precisamos da tua ajuda de tu ayuda para para entender entender a língua a la lengua daqueles de povos. aquellos pueblos. Ah, Senhor, Hace precisamos do poder de Deus precisamos del poder de Dios para libertar para essas vidas libertar estas vidas. de toda idolatria, Toda idolatria, de todo costume todos os costumes inca, incas, milenares, milenares, que estão nos voltando. en las montañas. Senhor, nós queremos liberar No, nosotros queremos liberar o poder apostólico el apostolado para transformar para transformar estes povos estos pueblos pelo poder de Deus, el poder de Dios, pela unção do la Espírito. unción del Espíritu. Sabemos, Senhor, Sabemos, que Señor, o Senhor tem um plano que el Señor tiene un plan para as nossas para vidas. nuestras vidas. O Senhor, este é o momento. Y este es el momento Queremos te dizer, Senhor, de decir, Señor, envia a nós, envía a nosotros, coloca sobre nós pone sobre nosotros o poder, el poder, a graça, la gracia e o teu Espírito de tu Espíritu
essa unção apostólica que é capaz de mudar os povos, as línguas, as nações, o poder espiritual apostólico, de romper as cadeias, de buscar os desejos que estão guardados na escuridão dos costumes milenares. Rompe, Senhor, todas as cadeias. Abre as cadeias. Onde estão presos os povos, das montanhas, e das selvas, e das cidades, do Peru. Senhor, agora, que todas as províncias possam ouvir a voz do teu Espírito, chamando e capacitando os missionários, os homens e as mulheres de Deus que subirão em busca dos tesouros que o Senhor tem guardado nas montanhas e nas selvas. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Eu quero pedir que você, onde está, se você quer ser enviado por Deus, aonde o Senhor tem uma obra contigo. Então, eu quero pedir-te, levante a sua mão direita para os céus. E coloque a sua mão esquerda sobre seu coração. E diga, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Este é o mandamento de Deus para a sua vida. O Espírito de Deus está trabalhando agora no seu coração e no seu entendimento. E o Senhor está falando sobre a tua vida, para que você seja um enviado de Deus para os povos que necessitam do Evangelho que o Senhor já colocou no seu coração. Eu creio que nesta tarde nós já entendemos que o Senhor está nos enviando. Assim seja. Para a glória do nosso Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar um pequeno recesso para que ficamos aí com o povo. É bom que possamos usar este tempo para perguntas algumas perguntas e respostas e respostas que o Senhor tenha para a nossa vida. para nossas vidas. Se você tem dúvida Se você tem alguma dúvida sobre os 5 ministérios sobre os 5 ministérios e como Deus usa e como Deus usa o chamamento o chamamento dos 5 ministérios, dos 5 ministérios, a mão forte da igreja. la mano fuerte de la iglesia. Então, Entonces, nós queremos responder queremos responder a sua pergunta. a su pregunta. Se alguém tem pergunta, ¿Alguien tiene una pregunta? pode levantar a sua mão.